Vamos agora tratar da questão da combustão dos motores e também do procedimento de inspeção veicular ambiental. O carro, primeiro ele produz vários tipos de poluentes diferentes, né? Desde a própria movimentação do carro passando em cima da pista, se você tem algum material ali em cima da pista, isso daí pode reentrar na atmosfera. Depois tem quando você está abastecendo o carro, também tem compostos voláteis que fazem parte dos próprios combustíveis que também podem estar indo para a atmosfera. E a própria combustão, né? Como que funciona o motor, né? Quando o motor ele aspira o ar para misturar junto com o combustível dentro do cilindro, na verdade você está misturando nitrogênio, oxigênio que vem do ar, com o carbono e o hidrogênio dos combustíveis. E essa combinação, então, a uma alta temperatura é o que vai liberar a energia que vai ser transferida então para o eixo, para as rodas do seu carro. Entretanto, mesmo com o avanço de toda a ciência, o que ocorre é que esse rendimento é muito baixo, apenas 20%, menos do que 20% é transformado em energia. Então esse é um grande desafio da indústria automobilística para o futuro. Tanto do ponto de vista de controle de poluição, quanto do ponto de vista de uso da energia, o que seria a situação ideal é que nós usássemos o combustível da forma mais eficiente possível. Portanto, seria interessante se nós tivéssemos a queima completa do combustível. Ocorre que o nitrogênio ele não é necessário para a combustão. A combustão é você pegar um carbono e oxidar, pegar o carbono e juntar com o oxigênio. Mas ele vem junto com o oxigênio. E ele vem junto com o oxigênio, ele também sai como resultado da combustão. Então, um dos resultados da combustão é a emissão do óxidos de nitrogênio, que são poluentes e são também precursores do ozônio. O poluente que mais ultrapassa, os padrões de qualidade do ar atualmente na região metropolitana é o ozônio. O combustível não é adequado, a frota de gasolina e diesel são os combustíveis que são os mais poluentes, o diesel é pior, tem uma quantidade maior de enxofre. Olha, o nosso combustível também é uma questão de regulações, né, de legislação que buscam reduzir, por exemplo, a quantidade de enxofre no combustível, principalmente nos combustíveis fósseis. A gasolina é um combustível fóssil que vem do petróleo e ela tem um problema que é o teor de enxofre. E o teor de enxofre dos combustíveis no Brasil, não existem exigências legais para que esse teor seja tão baixo quanto em outros países, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Então, sendo que essa emissão de enxofre que vai produzir esses óxidos de enxofre, contribui então para a chuva ácida, para várias outras coisas, e acabam prejudicando também a saúde da população. Por outro lado, no Brasil, a gente também utiliza bastante o álcool. E o álcool, sob o ponto de vista de enxofre, ele não possui esse poluente. A combustão ela pode ocorrer a diversas temperaturas diferentes. E dependendo da temperatura que a combustão ocorre, ela pode produzir mais ou menos óxido de nitrogênio. Então uma forma de você controlar a emissão de óxido de nitrogênio é você controlar a temperatura da combustão. O processo de combustão diminui através dos catalisadores e da injeção eletrônica. São dois grandes instrumentos que conseguem reduzir essa poluição. Então os catalisadores mais modernos que existem no carro, eles já percebem quais são os tipos de poluentes que estão saindo na exaustão do motor, passando pelo catalisador, e eles dão um sinal de volta para o motor para controlar a quantidade de combustível e a quantidade de oxigênio que está entrando no motor. Dessa forma você consegue ter uma combustão mais eficiente, então, através do controle dos catalisadores. A injeção eletrônica é um equipamento que consegue controlar as quantidades de combustível e de comburente, ou seja, seria uma reação estequiométrica antes do processo de queima do combustível. Bem diferente dos carburadores antigos, eles possuíam um ajuste fixo. E com isso, então, não tinha sempre uma queima constante. E com essa injeção eletrônica, com esse ajuste dessa reação, você consegue uma eficiência maior, emitindo menos poluentes. A gente sabe que o catalisador ele promove uma boa filtragem, uma boa melhora de gases, mas a partícula
que aquela fumaça preta que sai, por exemplo, dos escapamentos, muito visível, por exemplo, de ônibus, a gente sabe hoje que a tecnologia não filtra essa partícula. Então, não existe uma tecnologia, por exemplo, de filtragem do poluente que sai desse veículo. Uma das vantagens que nós temos aqui no Brasil e que até outros países também estão buscando essa vantagem é buscar combustíveis alternativos. Então, por exemplo, o etanol, que é bastante usado aqui no Brasil, ele tem uma vantagem que ele não tem enxofre. E o enxofre, como eu já mencionei, ele é um precursor do material particulado fino, que causa vários problemas de saúde nos grandes centros urbanos. Então essa seria uma vantagem do álcool com relação à gasolina, ao diesel, não ter o enxofre. Mas ele também tem outras emissões aí que também causam alguns problemas. Quer dizer, não existe nenhuma tecnologia que dependa de combustíveis e de combustão que seja 100% limpo, ou pelo menos não existe atualmente.